Existe um momento específico em que você percebe que está adiando algo, mas mesmo assim não faz nada a respeito. Você sabe o que precisa ser feito, você entende as consequências de não fazer, e ainda assim escolhe esperar. Não porque não se importa, mas porque algo dentro de você simplesmente trava. A maioria das pessoas chama isso de preguiça. Algumas chamam de falta de disciplina. Outras acreditam que é defeito de caráter. Mas nenhuma dessas respostas é verdadeira. Procrastinação não é um problema moral, é um problema neurológico e emocional. O cérebro humano não foi projetado para buscar o que é importante. Ele foi projetado para evitar dor imediata e buscar alívio rápido. E toda vez que você se aproxima de uma tarefa difícil, o cérebro faz uma pergunta silenciosa. Isso vai doer agora? Se a resposta for sim, ele tenta te afastar. Não usando lógica, mas usando emoção. Surge o cansaço repentino, a vontade de checar algo rápido, a sensação de que depois você fará melhor. E então você adia. O que pouca gente entende é que o cérebro não distingue dor física de dor psicológica. Para ele, esforço mental, frustração, tédio ou medo de errar ativam os mesmos sistemas de defesa. Então, quando você procrastina, não está sendo fraco, está apenas obedecendo a um mecanismo antigo. O problema começa quando você tenta resolver isso usando força de vontade. Força de vontade é um recurso limitado. Ela funciona por um tempo e depois acaba. E quando acaba, o cérebro vence. É por isso que promessas como "amanhã eu faço" quase nunca funcionam, porque o amanhã não existe para o cérebro, ele só reage ao agora. Outro erro comum é acreditar que procrastinamos porque não temos objetivos claros, mas muitas pessoas sabem exatamente o que querem, mesmo assim, não agem. Isso acontece porque o problema não está no objetivo, está na emoção associada ao início. O começo é sempre a parte mais difícil, não pelo trabalho em si, mas pela transição, sair do conforto para o esforço. O cérebro odeia transições abruptas, ele prefere continuidade. E é exatamente por isso que tarefas grandes geram tanta resistência. Elas parecem um salto impossível. Quando você olha para algo grande demais, o cérebro calcula o custo emocional e decide evitar. É nesse ponto que a procrastinação se instala. Mas aqui está a virada que quase ninguém percebe. Você não precisa convencer o cérebro a terminar uma tarefa. Você só precisa convencê-lo a começar. E começar não significa executar tudo, significa dar o primeiro passo pequeno o suficiente para não gerar alarme. Quando você reduz uma tarefa ao ponto de parecer insignificante, o cérebro não ativa a resistência, ele coopera. É por isso que técnicas simples funcionam melhor do que planos complexos. Quando você diz, "vou trabalhar nisso por apenas 2 minutos", o cérebro aceita. E quando você começa, algo curioso acontece. A resistência diminui, o movimento cria movimento. O cérebro percebe que o sofrimento não era tão grande quanto imaginava, e relaxa. A procrastinação vive da antecipação exagerada da dor. Quando a realidade é menor do que a expectativa, o bloqueio enfraquece. Outro ponto importante é entender que procrastinação não é um hábito único. Ela assume várias formas. Às vezes você procrastina com distrações óbvias. Outras vezes procrastina sendo produtivo com coisas irrelevantes. Organiza, planeja, ajusta, mas evita o que realmente importa. Isso acontece porque o cérebro busca alívio momentâneo, não progresso. Qualquer atividade que reduza a ansiedade momentânea é suficiente para ele. Por isso, eliminar distrações não é apenas uma questão de disciplina, é uma questão de sobrevivência do foco. Se o ambiente oferece recompensas rápidas, o cérebro vai escolhê-las, sempre. Você não perde para a procrastinação por falta de caráter. Você perde porque está em desvantagem ambiental. Quando tudo ao seu redor compete pela sua atenção, focar se torna um ato heróico. E ninguém sustenta heroísmo todos os dias.
Pessoas que parecem extremamente disciplinadas não são mais fortes. Elas apenas tornaram a procrastinação difícil e a ação fácil. Elas reduziram escolhas, simplificaram decisões, criaram caminhos claros, e isso muda tudo. Outro aspecto quase nunca falado é o papel das emoções escondidas. Muitas vezes você não adia porque a tarefa é difícil. Você adia porque tem medo do resultado. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo de confirmar inseguranças. O cérebro prefere a dúvida ao fracasso concreto. Enquanto você não tenta, a possibilidade de sucesso ainda existe, e isso mantém o ego protegido. Procrastinar, nesse caso, é um mecanismo de defesa. Quando você entende isso, para de se atacar e começa a se observar. E observar muda tudo. Nomear o que você sente reduz o poder da emoção. Quando você percebe, não estou com preguiça, estou evitando desconforto, algo se quebra. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a negociar. E negociar com o cérebro é muito mais eficaz do que enfrentá-lo. A longo prazo, o que destrói a procrastinação não são hacks isolados, é repetição. Toda vez que você começa apesar da resistência, você ensina algo novo para o cérebro. Você cria uma nova associação. Início não é ameaça. Com o tempo, o cérebro aprende. Ele reduz a resistência. Ele coopera. A ação vira hábito. O hábito vira identidade. E então algo muda profundamente. Você não precisa se convencer. Você apenas faz. Não porque virou alguém diferente, mas porque treinou o sistema certo. A procrastinação não some de um dia para o outro, mas ela perde força. E quando perde força, você recupera algo essencial: controle. Não controle rígido, mas controle consciente. No fim, a pergunta não é como parar de procrastinar para sempre. A pergunta real é: você vai continuar esperando sentir vontade ou vai aprender a agir mesmo sem ela? Porque quem age primeiro não é quem se sente melhor, é quem entende o próprio cérebro. E antes de encerrar, se esse vídeo fez sentido para você, é porque existe algo maior acontecendo aí dentro. Foco, ação e prosperidade não são coisas separadas, elas nascem do mesmo lugar. Eu deixei algo nos comentários que aprofunda exatamente essa conexão. Não é para todo mundo, apenas para quem percebeu que mudar por fora começa por dentro.